aqui. Caso o texto apareça, a gente continua. Pra mim. Então, semana passada, a gente tinha parado onde? Tinha parado aqui no desejo da imortalidade, né? Foi quando começou esse trecho 125. Uhum. Não é? Isso. Vamos lá. Eita. Isso mesmo. Uhum. Vamos começar então com a Marisa. E a gente vai ler essa primeira frase. Por que tá pulando esse negócio? E a gente vai começar lendo essa primeira frase. Ah, então faz aquilo que você ia fazer. O quê? Ficar selecionado? É, Assim? porque eu não aumento tanto e eu não me perco. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar mais aqui também. Deixa eu ver se vai dar certo. Pera bem. Começar? E Ça va. Oui. Ouais. posso começar? Claro. Posso começar? Pode. Car il ne reste plus rien à rendre dans la vie pour que a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. Não, redoutable. Ça va. Ça va. Muito bom. Vamos lá. Nossa, eu li ruim. Não, tá bom, tá bom. Vamos conversar umas coisinhas. Não foi ruim, não. Foi muito bom. Ó, então, o car, a gente vai ler car. Tá bom? Car. 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 Então, falo todas as letras, né? Porque ele é uma expressão de pois. Pois. Não, pois o quê? Continua na ideia sobre o pensamento sobre a morte, né? É preciso que a gente se acostume sobre o pensamento sobre a morte. Car il ne reste plus rien à redouter ou redouter. Ça va, Marisa? Redouter ou redouter, ça va les deux. Redouter. Tá? Tira o E e redouter. Redouter. Ouais. Dans la vie. Pour que... Esse aqui a gente vai falar todas as letras. O que você fez, Marisa, estava bem corretíssimo. Só que a gente vai usar essa pronúncia que você usou aqui, ó. Aqui, ó. No que. Tá? Então, no que. Né? No que a gente faz que. Muito bem. E aqui a gente vai falar que. Sim. Muito bem. O Tacílio chegou? Bonsoir, Tacílio. Bonsoir, Bonsoir. pardon. Não, tem que escuridão. Tá tudo bem aí? Tá com um tipo de retiro ali, ó. Tá bom. Ok, vamos continuar. Acho que ele vai acender a luz ali. Ça va. Então, pour qui a vraiment, vrai, ça va? Vraiment. Não é vrom, é vrem. Vraiment. Isso. Mas o que você tinha achado que era? Eu acho que eu falei vromon. Mas aqui, qual que é o som de aí? Vré. Isso. Vraiment. Muito bem. Vraiment. Vraiment compris. Que, aí eu acho que você já fez certinho aqui, que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable ou redoutable. Tá bom? Então a gente pode tirar esse E daqui também. Redoutable. E fala
Ah, nossa, fala o restante das palavras. Até o L. Não, comumente, até o L aqui. Redutable. Bleu. Ah, tá. Isso. Uhum, Tá bom? uhum. Alô. E de incompreensão, o que vocês entenderam dessa parte? Uhum. Bom, foi meio... Eu consegui algumas coisas. Uhum. Pode falar, Marisa. Não, Marcos, fala você. Por favor. Uhum. Ok. Eu acho que eu fiquei na dúvida ali do redouté, mas Uhum. ficou assim, né? Pois não resta mais nada a redouter na vida, Uhum. porque tem vraiment compris, eu não sei, Uhum. que eu estou pensando que é hora, né? Hora da Uhum. vida. Não há nada de redutable. Aí Uhum. o redutable tem a ver com redouté, mas eu não Uhum. cheguei em nada aqui. Ça va. Marisa e Otacílio, ideia sobre o que é reduté e o que é redutável. Ah, então não puxa minha orelha. Não, tô puxando a orelha não, fica tranquilo. Alguma certeza que Aham. tipo, não é alguma certeza, não é isso? É Certeza? por aí? Uhum. Tá bom. Otacílio tinha feito alguma coisa parecida assim? Não. Nenhuma ideia, assim, nada que te pareça com alguma coisa? O redutable. O reduter, vamos começar pelo verbo que eu acho que é mais fácil. Depois, se a gente encontrar o sentido do verbo. Tom, onde que está essa parte? O quê? É porque eu estou vendo aqui, eu estou no celular, né? Lá no Só para dentro do eu carro. acompanhar. Isso. Eu estou dentro do carro, gente. Não vai, nem eu estou me vendo aqui. Super. É a linha 125, Vanúzia. Ah, tá, Aqui, tá. ó. Ah, Aham. tá bom. Achei aqui, obrigada. Ça va. Posso arriscar aqui o redouté? Eu acho que pode ser a lamentar na vida. A lamentar? O que seria lamentar, Marcos? Não se expresse Lamentar melhor. assim, não há nada, pois não resta mais nada a lamentar ou a se arrepender, né, na vida. Uhum. Não sei. Ok, é um caminho já. Uhum. Outras ideias? Não? Ça va. Então, a dúvida é uma coisa quando vocês têm uma dúvida, né? Uhum. Então, un doute. Então, un doute é uma dúvida, né? Então, redouter seria não ter medo da dúvida, né? Ter certeza de algo. Redouter seria... Como você tinha falado, Marcos? Eu pensei em lamentar ou se arrepender, né? Aham. Bom, aqui o Mas a conceito... Marisa acertou na mosca, então, né? Oi. Essa história da certeza. Sim, então, redouter seria não duvidar, né? Não duvidar. Com medo de reduvidar. É um verbo um pouco mais complexo para a gente entender. Vamos tentar ir tentar Então, entender dentro da frase. não duvidar. Seria, acho que a melhor tradução seria não duvidar. Então, seria não duvidar de mais nada do que resta da vida, é isso? Isso. O K, então, pois, né? Ele não resta mais nada a duvidar da vida. Ele quem? O filósofo, né? Quando ele toma por si o hábito de pensar na morte.
Aí o porquê aqui é interessante, que o Marcos falou sobre seu porquê. A gente vai... Marcos, o porquê, ele é o parce que. Parce que. Tá lá? Parce que. Esse aqui é o porquê. Um sinônimo de parce que é o car, né? Também é um pois, também é um porquê, motivo, né? Motivação. E o porquê vai ser exatamente o... seria por quem, o por, seria com a intenção, o por, né? É equivalente a um por, mas com a questão de objetivo. Então, para, né? Para quem, né? Então seria o que, quem, tá? O que, o quem. Então, para quem? A. O que é o A? Marisa. Oi? Marisa, o que é o A? Do verbo ter. Muito bem. Então, para quem tem vraiment, verdadeiramente, compreendido. Tá? Então, para quem tem tido, para quem compreendeu, né? A minha ideia de fazer uma por uma negou uma questão do principal, que é o passé composé aqui, né? Tá viajando aqui. A posição desse advérbio, normalmente, ela é depois. Tá? Então, por isso que... Mas aqui, para quem compreendeu verdadeiramente... Então, aqui, Marcos, a gente tem a presença de uma coisa chamada passé composé. Tá? Que é a presença de um auxiliar mais um participe passé do verbo compreender. Então, para quem verdadeiramente compreendeu, o que ele compreendeu? Que e aí é diferente de sabe, Marcos? É fora. Ok. E com HE é hora. Que hors de la vie, que fora da vida, il n'y a rien. O que é o il n'y a rien? Que fora da vida não há mais nada? Isso. Exatamente. Então, que fora da vida não existe mais nada. Então, só pra gente explicitar isso, o que a Marisa falou, eu tenho a expressão il y a. Tá bom? Il y a. Vamos entender um pouquinho disso. Il y a. Depois do il y a, como que eu... Il y a existe, tá, gente? Existe. Il y a. Il y a. Aí, pra falar que não existe, eu vou falar il n'y a pas. Ó como eu coloco o ne pas aqui dentro, ó. Eu coloco o ne pas aqui dentro. Por o Y, o Y, ser representativo a um I grego, a uma vogal, ele vai fazer um enchaînement aqui. Tá bom? Então vai ficar il n'y a pas. Il n'y a pas. Não existe. Tranquilo até aqui? Depois Você falou do verbo auxiliar Uhum. do comprir. Qual que é o verbo auxiliar do comprir? Marisa? Oi? Qual que é o verbo auxiliar do comprir? Isso a gente está falando do passé composé? Isso. Comprendre. Isso. O verbo comprendre é o verbo principal, Otacílio. Qual que é o auxiliar dele? É o avoir. O avoir. Tá bom? Entendeu? Então, Mas aonde que ele está aqui? ele tá na letra A. Vamos explicitar isso aqui também. Na letra A. Isso. Entendi. A letra Esse A é só auxiliar. Só auxiliar. Tá. E auxiliar no sentido bem auxiliar. Vamos lá. Então, vamos comentar um pouco disso. Então,
existem apenas 2 as em francês. O a, terceira pessoa do singular, do verbo avoir, que é o quê? Verbo ter, e o a com crase, que é a preposição em direção a. Em direção, em direção. En direção. Tá? Então só tem esses 2 as, Marcos. O a, que é o verbo ter, na terceira pessoa do singular, e o a preposicionado. Quando a gente vê um a sozinho, e normalmente um participe passé, que é essa coisa do verbo comprendre, que foi o que o Tacílio falou, o compris, ele é o passé composé. Claro que depois a gente pode expandir mais essa explicação. Voltando. Então, il y a, il n'y a pas. Existe, existe e não existe. Tá bom? Eu tô negando o il y a. Il n'y a pas. Então, olha como eu pronuncio isso aqui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aí, existem algumas palavras, gente, quando a gente fala de negação, que elas são... o pá por si só é o não. O não. Porém, quando eu coloco ele dentro de uma negação, quando eu coloco outras palavras dentro da negação, elas são mais fortes, porque senão vai ficar uma carga dupla de negação. Então, como eu falo, não existe nada. Em francês, eu não posso falar não existe nada. Eu falo existe nada. Então, em francês, eu não posso ter o pas e o nada junto. Pas e o rien. Porque os dois têm uma carga negativa. Então, ou um ou outro. E no caso, o rien sempre ganha. O pas é o mais fraco de todos. Então, quando não tiver nenhum outro, é o pas. Né? Mas quando eu tenho outras palavras negativas, o pas cai. Então, olha o que acontece. Ele cai para qual? Para o rien, que é o quê? Nada. Ele cai para o jamais. Ele cai pro aucun, que é nenhum, tá? Então, rien, jamais, que é o que é jamais? Jamais. Jamais, mas também tem uma outra tradução para a palavra nunca. Muito bom. Então, nunca também. Então, jamais e nunca são 2 paradigmas interessantes. Jamais, aucun, nenhum, né? Tendo a possibilidade de ser nenhuma também. Aucune. Que outra mais? Rien, pas rien, jamais, aucun. Ah, uma interessantíssima. Personne. Personne. O que é isso? Persona? Negativo? De jeito algum? Não, é mais literal, Vanúzia. De jeito algum é muito interessante. Como que eu falo isso? De jeito algum. Mas eu falo. Em francês de falar de nenhuma forma. A gente vai falar de forma de... Alguém? Quase, tá quase. É mais literal ainda. Persone, o que vocês acham que significa? A Wanda está no trânsito. É muito engraçado isso. Não, deixa eu explicar. Eu cheguei em casa, mas eu não posso subir porque eu tô com roupa de rua. Ah, você tá de quarentena. Banho, aí eu teria que levar mais uns 20 minutos. Aí eu falei, vou ficar aqui. Nossa. Cuidados, né? Tu tá indo pra escola já? Eu voltei a trabalhar essa semana. Mas eu já fui pegar minha filha num lugar e me atrasei. Mas eu tô dentro do condomínio, não tô correndo risco, não. Ah, tá bem, então. Tudo bem. Seria Tom ninguém? Muito bem, merci beaucoup. Então, mas antes de chegar... Mas é isso mesmo? É isso ninguém aí. Persona? Isso. Porque eu fiz uma dedução por pessoa. Isso. Então explica pra gente. Não sei. Então, pessoa. Então, persona é uma pessoa. É pessoa, tá? Porém, percebam o seguinte. Se eu coloco dentro de uma negação a pessoa, vamos dizer o seguinte. Quando eu falo eu conheço, vou falar je connais. Je connais. Je connais. Né? Então, eu conheço.
Como que eu não conheço? Je ne connais pas. Je connais pas. Je ne connais pas. Muito bem. Aí tudo bem, né? Eu não conheço nada. Só pra gente treinar isso aí. Je ne connais rien. Não. Je ne connais rien. Muito bem. Então o que cai aqui é o pas, né? Je connais rien. Je ne connais rien. Eu não conheço nada. Eu não conheço nunca. Sei lá, vamos ver se eu quero dizer isso. Eu não conheço nunca. Aí tem que ver se encaixa dentro da frase as coisas, né? Mas se fosse, je ne connais jamais. Je ne connais jamais la réalité d'être de réalité. Je ne connais jamais la réalité de vivre une bonne raison. Enfim, eu não conheço nunca a realidade de meus irmãos, de mes frères, de mes potes, meus irmãos, meus colegas. Je connais jamais la réalité de mes potes. Tá bom? Então, esse aqui a gente vai tirar o pá e colocar uma outra palavra tão negativa quanto. Uma metáfora que a gente pode fazer nesse campo aqui da negação é como se fosse um buraco negro. Existe o buraco negro menorzinho, que é o pá, que ele já tem uma negatividade. Existem outros buracos negros maiores. Se eu coloco aquele outro buraco negro de negatividade perto, ele puxa para dentro o pá. Caso vocês não saibam, mas um buraco negro, ele faz isso. Ele atrai toda a matéria para dentro dele para assumir com ele. Então, essa ideia dessas outras palavras serem mais negativas, entendem? Tranquilo? E aí, chegamos a mesma coisa. Eu não conheço nenhum. Je connais aucun. Aucun. Je ne connais aucun. E aí, por último, vem o que a gente está comentando todo esse assunto. Je ne connais personne. Aí, eu não conheço pessoa. O que eu tô literalmente falando aqui? Eu não conheço pessoa. Eu não conheço nenhum. Não. Nenhum Ocan. É o ninguém mesmo, né? Exatamente. Então, se eu não conheço pessoa, eu nego a realidade ninguém dessa pessoa, automaticamente se torna ninguém. Né? Então, nesse sentido aqui, o persona se torna ninguém. Professor, tem a palavra ninguém? Não. Tem essa própria conceituação de não ter pessoa. Tá bom? Entendido isso? É o Marcos ou a Marisa? É Marcos. Gênero quando é persona, sabe? Então, esse persona com a negação. Tranquilo? Entenderam isso? Essas palavrinhas que são tão negativas quanto? E aí, pra gente entender, então, não existe nada. Il n'y a rien. Como eu falo, não tem ninguém, Otacílio? Não tem ninguém? Uhum. Não existe ninguém? Isso. Il n'y a... um? Ninguém. É isso? Persona. Persona, perdão. Tá bom? Uhum. O câncer, ele não existe nenhum. Sim. Tá bom? Il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Ou il n'y a personne lá. Não tem ninguém lá. Ou aqui. Tá bom? Il n'y a personne. Entenderam isso? Tranquilo? Tá bom. Então, vamos continuar. Então, aí que a gente tava ali, né? Que fora da vida, que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. Nada a se temer. Né? Nada a se ter... ter medo da certeza de existir. Tranquilo? Sim. Ok. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Ok.
Vamos lá. A Vanúzia, você vai ficar dentro do carro aí até o final da aula, só para saber? Eu acho que vai ser mais fácil, porque senão eu vou ficar uns 20 minutos fora da aula. Ça va, ça va. Ça va. Então, coisa... Tá. Ô, Tacílio, tu quer ler pra gente? Posso? Oui. É o on prononce. Oui, on prononce. On prononce donc de veines, paroles. Sem o S. Esse paroles é fogo. Sem o L. Sem o S. Parole. Isso. E veine também. Veine. Veine. Oui. On prononce donc de veine, parole. Quand on soutient que la mort est à craindre. Oui, est à craindre, oui. Est à craindre. Oui, super. Non pas parce qu'elle sera douloureuse. Oui, douloureuse. Étant réalisé, mais parce qu'il est douloureux. É. De l'attendre. Muito bom. Melhorou muito a tua leitura. Tu tá treinando em casa? Olha. Eu tô pisando em ovos aqui. Ah, não, tá ótimo. Melhorou bastante. Alguns comentários. Donc, muito bom. Na falta de... Aqui na falta de tentativa e erro foi muito bem. Então, donc, a gente fala todas as letras, tá? Então, isso aqui é uma palavra que eu falo todas as letras. Então, já viu que palavras que falam todas as letras? Não são palavras comuns, são conjunções, são preposições, são palavras um pouquinho mais especiais. São fora dos nomes comuns. Tá? Então, aqui é donc, o pour, né? O pour, o que mais? Oui, donc, então, né? O pour, o car, tá vendo? São palavrinhas que a gente fala todas as letras porque elas têm um outro... vamos dizer que ela pertence a um outro campo semântico, então elas são um pouco mais especiais. Então, on prononce, donc, de veine, parole. Canton, maravilhoso, você lembrou aqui da liaison importantíssima, que é dificílima de lembrar às vezes. Canton, tá? Canton. E aí aqui tem uma coisa interessante. Eu falo suti ou sutiã? Eu achava que era suti. Aham. Alguém mais? Usando aquele critério lá do tirar o IN aí. Aham. O ENT aqui, né? Eu arrisco sutiã. Arisa. O sutiã. Tá. Por quê? Agora me deem motivações. Motivações não. Me deem explicações. Vanúzia já me falou que o motivo é que eu falei que não falo o ENT. Então, mas você falou alguma coisa, como eu sou a minoria, né? A maioria aí falou que seria sutiã. Aí eu já comecei a conjecturar, é que eu tô sem meu caderninho com as minhas anotações. Tá. Mas eu lembro que tinha se a palavra estivesse... Ai, meu Deus. Uhum. Eu lembro que tinha alguma coisa que você explicou a aula passada, que teve alguma coisa que eu achei que também tirasse, e você falou que não, nesse caso não sai. Uhum. Eu tenho explicado lá em casa, mas eu não sei o que. Então vamos lá. Deixa eu esquecer, a Vanúzia é professora de história, então ela vai lembrar das coisas, né? Então vamos lá. Canton sutiã, olha como que eu falo sutiã. Por que aí nesse fala? Ela falou, foi exatamente o que ela não lembrou. Que existem os casos onde fala o ENT, tá? Mas falo ENT. Quais são os casos que falam ENT? Aqueles que não... Verbo. Quando for verbos, tá? Mas não só isso, mas principalmente quando ele não for da terceira pessoa do plural.
Isso, aí eu lembro que tinha... foi isso mesmo que você falou. Certo? Eu falei, como que a gente vai saber? Que esse é o problema, a gente não sabe quando tá no... Tá. Ah, sim, mas eu achei... dá pra saber, não dá? Nesse caso, sim, por causa do parole. Do parro... Não, do parole, não. Não. Por causa do on? Por causa do on. Por causa do on. Tá. Verdade. Só pode ser por causa do on, tá? Tá certo. Por causa do on. Então, dá pra saber, gente. Só tem que fazer o quê? Ligar o raciocínio que o que vai influenciar a pronúncia desse NT é o que vem antes do NT. Entenderam? Então... Eu entendi, mas assim, eu fui pelo caminho realmente do verbo. Como assim? Porque eu sei, porque ele é um verbo, né? Sim. Eu acho que eu esqueci essa parte. Não pode esquecer essa parte, hein, Maria? Vamos lá. Olha só. Terceira pessoa do plural, gente. Quando eu falo terceira pessoa do plural, o que é isso pra vocês? Só pra deixar claro que todo mundo sabe o que eu falo quando eu falo isso. Tirando o Marcos. Tacílio. Repete a pergunta, desculpa, Tom. Quando eu falo terceira pessoa do plural, o que é isso? Eles, não? Eles e... Eles, elas e... Isso, só. Eles e elas. Mas, eles e elas e aquelas coisas no plural. Então, por exemplo, as flores murcharam. Essas flores estão na terceira do plural, correto? Que são elas, as flores. Sim. Então, ela também está no plural. E na terceira pessoa, porque elas estão fora, elas. Então, toda vez que eu consigo trocar alguma coisa por eles e elas, é a terceira pessoa do plural. Tranquilo? Então, se apegar o plural já é melhor de tudo. Então, lembrar sempre, o plural, melhor de tudo. Por que é importante se apegar o plural? Porque a marca da terceira pessoa do plural é ENT. A gente viu isso na questão da escrita. A gente viu isso. Não sei se a gente viu isso. A gente deu uma explicitada nisso. Então, na questão da escrita e não da pronúncia, a gente tem a presença desse ENT no eles e elas. Deixa eu botar aqui. L. I. Então, a gente tem esse ENT bem presente, quase na totalidade da língua francesa, esse NT. Tá? Porém, não se pronuncia. Tá bem? Quando a gente vai pronunciar ele? Quando ele não estiver nesse caso. Toda vez que ele não estiver nesse caso, pode pronunciar à vontade. Pode falar one, normalmente. Como a gente fez agora. Canton soutien. Canton soutien. Aproveitando a pronúncia dessa palavra, ela nos lembra o quê? Aquela peça quase feminina, é isso? Quase feminina? Como assim quase feminina? Hoje qualquer um pode usar, não tem esse negócio mais com uma peça tradicionalmente feminina, pronto. Tradicionalmente. Entendi. Sim. Le soutien, le soutien. Essa peça também que foi queimada nos anos 60, né, representando essa libertação das mulheres também, a gente poderia falar. Então, sutiã. O que é o sutiã? Não o objeto, mas a funcionalidade dele. Sustentar os peitos, né? Exatamente. Então, canton sutiã, quando a gente... o verbo soutenir, quando a gente suporta também, no sentido de suportar, sabe? Então, quando a gente suporta... Tá, daqui a pouco a gente fala da compreensão. Mas soutenir, então, suportar, sabe? Soutenir, suportar e também segurar, né, alguma coisa. Mas suportar.
Que la mort est à craindre. Ouais. Craindre é quando a gente tem medo, sabe? É uma coisa a se temer. Temor, temer. Sabe? É uma palavra difícil, por isso que eu já adiantei aqui pra gente. É meio difícil e meio fora da casinha. Douloureuse, ça va? Douloureuse, douloureuse. Tranquilo, o que é isso? Douloureuse lembra, é mais fácil de pensar, né? Aham. O que é? É algo dolorido, né? Uhum. Aham. Sofrido. Sofrido. Ou Não, doloroso, né? doloroso. É que a gente, olha que interessante. A gente vai ver agora como em francês alguns adjetivos, em português a gente falaria dolorosa? Falaria? Oui. Acho que sim, Dolorida, sim. né? Não, mas dolorosa também. Também? Então, perfeito. Dolorosa. Tá vendo? Tanto é que eu pensei que o primeiro fosse dolorosa e talvez o outro fosse dolorida. Ah, exatamente. Então, a primeira, na verdade, é dolorida ou dolorosa. Eu não sei qual a diferença. E depois a gente vai ver o dolorou. Dolorou. E aí o doloroso. Ou dolorido. E a tendre. Eu estou pensando em algo como esperar. Muito bom. Bom até É demais. isso mesmo? Isso. Tá lá. Muito bom. E aí foi pelo contexto, né? Pelo contexto, né? É doloroso de esperar, né? Muito bem. Essa morte. Então, exatamente. Attendre, esperar. E aí eu venho fazer um comentário aqui interessante sobre o attendre. Que o attendre é o esperar temporal. Esperar tempo. Ah, sim. Uhum. Tá vá? Eu acho que essa diferença tem no inglês também, né, Marcos? Sim, hope e wait, né? Exatamente. Então, o attendre, esperar tempo. E agora, para esperar no sentido de esperança, a gente vai usar o verbo esperrer. Que é espoir. Uhum. Então, esperar no sentido de esperança. Tá? Esperrer é esperar, mas no sentido de esperança. Então, par exemple, j'attends le bus. Le bus. O que é isso? Esperando o ônibus. Muito bom. Eu espero o ônibus. Eu espero o ônibus. Muito bem. J'attends le bus. Eu espero o ônibus. E agora, j'espère. J'espère que les vaccins. Les vaccines. Merci. J'espère que les vaccines arrivent souvent. Tá bom? Então, j'espère eu espero no sentido de eu anseio, eu desejo, né? É mais um anseio, né? Eu espero que logo aconteça, que as vacinas cheguem, arrive, olha aqui, a gente acabou de ver, né? Arrive, e não arrivant, arrive, souvent. Aí aqui, ó, arrive, olha que interessante, a gente acabou de ver isso, né? Então, aqui, arrive, e aqui essa palavra, souvent. Aí já falo, tá vendo? Souvent. Porque não é um verbo, não tá na terceira pessoa de qualquer jeito. Então, esse NT, ele vai existir em várias palavras, eu vou pronunciar ele, vou falar como an, mas tem um momento muito específico que eu não pronuncio ele. Que é na terceira do plural, no eles e elas. No caso, elas, as vacinas, cheguem, arrive. Certo? Certo. Então, compreendida a questão do vocabulário e algumas questões gramaticais, vamos tentar entender qual que é a questão dessa frase que o Otacílio leu. On prononce, ça va? O que é isso? On prononce.
a gente pronuncia. Isso. Que pronuncia. A gente pronunciou. Isso. A gente pronuncia. Donc, o outro aqui já comentou o que é. Então, né? De vaine parole. O que são vaine parole? Vem tipo ir, não é exatamente ir. Vão. Vão? Sabe? Isso. Como assim? É ir para algum lugar, não é assim. Como é que eu posso dizer? Tá, vamos pensar o seguinte. Parole. O que é parole? Palavra, né? Palavra, mas para fala. Eu pensei em conversas. Pode ser também. Parole tá mais para falas, tá? Uhum. Ou palavras. Mas Aqui eu ele acho que pode... no contexto eu acho que seria você pensando em palavras, né, Vanusa? Mas aqui vamos dizer é mais. Parole. Aqui a parole tá mais pro campo da fala, tá, gente? E aí talvez aqui dentro do contexto a Vanusa seria mais a tradução melhor com a palavra. Eu acho que todo mundo concorda com a questão da palavra. Tá. Mas o que seria vaine? Então, não é que as palavras elas vão sustentar, no caso sutiã, sustentar algo, a morte. Na frente, que daqui na frente ele fala da morte, né? Para não temer a morte. Aham. Será que as Fui por palavras uma coisa... vão sustentar isso? Vamos lá, então vamos tentar. Porque a gente não pode se perder do texto geral, né? No complexo. Porque para ele não existe nada a se temer da vida. Porque quem verdadeiramente compreendeu que fora da vida não é nada a se duvidar. Não é nada a temer também. Então, ponto. On prononce, então, de vaine parole. De vaine parole, vaine vem de inutile, vãs. Tá? Vagas. Eu tava com essa ideia do Vans também. Do vaine para vans é perfeito. Só que às vezes a gente não tem o que é vans. Entendi. Então, vaine seria mais um campo do inútil, né? Vaine, então, é algo inútil, algo incompreensível. Ineficaz. Ilusório. Ela lembra a palavra do inglês também, né? Vem como vaidade, né? Vanité. Vaidade. Oi. Spa, vou dar uma olhada aqui. Algo que é frívolo, insignificante. Isso, também, mas no campo semântico, né? Sim. A vaidade é vanité. Não é algo que eu uso muito, então, vanité. Então, vaine seria o que exatamente? Vãs ou inúteis. Inútil. Isso, inúteis também. Insignificantes também, se pode dizer. Marisa, você ficou pensando em que palavra? Não, então, eu achava que era, que, assim, pelo contexto, assim, que as palavras, elas vão sustentar a causa da morte ou a ausência da morte. Eu fui para um outro lado, né? Tá lá. Mas tranquilo, o que é então vain aqui? Sim. Algo desprovido de valor também, de sentido. E aí parole no sentido de falas. Então a gente pronuncia, então, de falas vagas, né? Palavras, falas inúteis. E aí eu acho que traduziríamos. Então é que tem um ponto da questão da tradução. Olha só, a parole está muito mais ligado à fala. Porém, em português ficaria muito estranho falar que a gente pronuncia, então, de vagas falas. Correto? Não ficaria muito estranho. Ficaria fora do que a gente comumente fala.
É porque a gente fala palavras ao vento, né? Então, usa então, falas ao vento. Falas ao vento, exatamente. Então, mas poderia estar falas. Eu posso, a gente pronuncia, então, falas inúteis. E aí eu olho para o Tarcísio e lembro que falas também é o campo do teatro, né? A gente fala de fala. E aí talvez a gente possa poderia fazer essa relação nessa tradução também. Se ele fala no sentido de fala, nesse campo de imaginar um personagem. On prononce donc devient parole. Quando, né? Quando a gente suporta, né? E aí a gente poderia também pegar essa ideia que sutiã como talvez entende também, né? Quando a gente suporta, quando a gente entende. Que o quê? Que a morte é a se temer. Quando você fala do entende, não seria então de sustentar? Não sei se sustentar? É sustentar, porque a gente pode ter isso, né? Sim, você sustenta isso que você está dizendo aí, né? Sim. Você... Isso, também, porque o verbo sustenir também é nesse campo. Não é à toa que sutiã tem todas essas interpretações. Suportar, sustentar, o que mais a gente falou? Suportar, né? Muito interessante também, porque se fala essa sustentar e essa palavras ao vento, é como se fosse frágil, né? E ao mesmo tempo de firmeza, né? Sim. Interessante. Exatamente. Então, quando a gente quando entende ou sustenta que a morte é a se temer. Como assim, né? Como assim a se temer? Vamos ver então. Não porque não. E aí aqui fica interessante, né? Não pá. Como assim não pá? Aqui para reforçar o não. Então, duas vezes o não. Não pá. É a primeira vez que eu tinha visto esse uso também. Não pá. Não. Pá. Tá, na verdade tem aqui, era para ter uma vírgula. Não. Pá Pascal. Não porque ela, tá? Que eu tenho Pascal, que seria um porque ela, tá? Tem um enchaînement aqui, né? Juntou. Não Pascal. Não porque ela quem? A morte. Serrar, o que é serrar? Será? Muito bom. Dificílimo isso aqui. Então, será. Muito bem. Então, verbo ser estar no futuro. Na terceira pessoa do singular. Ela será dolorida ou dolorosa, né? Aqui temos, então, um tempo verbal interessante, que é enquanto realizada. Enquanto ela for realizada. Quando ela, não porque ela será dolorosa quando acontecer, tá? Étant réalisée, estando realizada. Essa seria a tradução mais literal possível. Não porque ela será dolorosa estando... O que eu tinha falado? Estando realizada, né? Ou então a gente vai entender isso que quando... não porque ela será quando acontecer a morte. Certo? Isso aqui? Étant réalisé. Étant relativo ao verbo estar, o être, né? O être no gerúndio. E estando realizada, nesse sentido, é um tempo mais poético. Então, a gente vai dizer não porque ela será dolorida quando ela for realizada. Quando estiver estando realizada a morte. Mas, o quê? Parce qu'il est, né? Porque parce qu'il est douloureux, né? O que é douloureux? Dolorido, doloroso. E depois tem que ver qual a diferença em português de dolorido e doloroso. De a esperar. Esse L aqui é a. É o A. O A de a morte. La mort. Né? Parce qu'il est douloureux de a esperar. Então, vamos tentar de novo reproduzir toda a totalidade para a gente entender essa frase. A gente pronuncia palavras vagas, palavras inúteis, falas inúteis,
Quando a gente sustenta que a morte, quando a gente percebe que a morte é a se temer. Mas não porque ela será dolorida ou dolorosa quando chegar. Mas porque é doloroso a esperar. Então eu fico falando besteira sobre a morte. Eu fico falando besteira, eu fico reclamando, né? O que são as Veni-Parole? Que conceito é esse de Veni-Parole pro Epicuro? O que são para vocês Veni-Parole? Vamos fazer esse campo da filosofia também aqui. Gosto. Frivolidades, muito bom. Pode falar também, Otacílio. Pode falar também. Frivolidades, o Otacílio mandou no chat ali. Então, é legal porque aqui no celular o chat eu consigo ver. Ah, eu não vejo como as assim? pessoas, mas o chat eu consigo ver. Ele aparece aí? Parece. Ah, interessante. Às vezes eu tô mais preparado não para dar aula, mas preparado para entender o lado do aluno, mais pelo campo do computador, né? Ver que ele tem aqueles quadradinhos, nunca sei como que é o lado do celular. Depois eu não sei como. Eu tô até com medo como é que vocês estão me vendo. Eu tô morrendo de medo, porque eu tô vendo quem fala, né? Não, mas alguém tá printa a tela para eu saber, pelo amor de Deus, que eu estou aqui. Mas sua câmera tá desligada, Vanúzia. Ah, meu Deus. Agora vai ficar ligado. Agora ligou. É aquela posição do celular, né? Assim, de baixo para cima. Ai. Não, fica tranquilo, brincadeira. Então, devene parole são essas frivolidades. E aí, o que é frivolidade? Que o Otacílio com esse vocabulário muito rico aí, que eu não tenho ideia também o que seria. O que são frivolidades para vocês? Conversas bobas, né? Conversas... jogando conversa fora, né? Uhum. Muito bem. É interessante, né? Conversas inúteis, e aí remete de novo as palavras ao vento, né? Eu acho tão interessante porque está sempre nesses polos, né? Sim. Na polarização, né? Tá morte, vida, ao mesmo tempo que ele tá, às vezes utiliza isso para, enfim, para o meio, né? Para perceber esse meio. Interessante. Muito bem. Então, essas vãs palavras, né, essas falas inúteis, essas frivolidades, para a gente suportar a morte, que é se temer. Mas não porque ela vai ser dolorida, a morte, né? Mas porque é dolorido esperar a morte. Esse é o conceito do Epicuro. O que dói não é a própria morte em si, não é a ausência de sentimento, a ausência de sensações. É esperar a morte. Esse é o nosso maior medo. Não, nosso maior medo, eu digo na filosofia do Epicuro. Buzinarem. Acho que foi Vanúzia, será que foi Vanúzia? Acho que foi. Fui eu tô mudando de cenário. Ó, vamos mudar de cenário aqui. Ó, olha que lindo meu cenário. Olha aí, no traço. É que aqui os pernilongos me pegam, mas vou ter aula aqui agora. Pronto. Só vai. Então, aproveitando ali, a Vanúzia trocou de cenário, tu quer ler essa última frase aqui? Posso ler? Oui? Eu leio? Oui? Foi isso que você falou? Foi. Ai, meu Deus. Ce sera, en effet, une crainte vaine et sans objet que celle qui sera produite par l'attente d'une chose qui n'est quase aucun... Hoje tá ruim, viu? Não, tá vá. Trouble par sa presença. Tá vá. Ok, vamos lá. Só tem uma coisinha que eu acho que a Vanu esqueceu. Como a gente pronuncia esse som aqui? Presença. Merci, présence. Esse aqui. Ocan. Muito bem. Aí tem a questão do O, né? Aí teve o O primeiro, a U é O. E depois o U é an. Ocan. Muito bem. É cose ocan. Isso, cose ocan. Cose ocan. Kinecose ocan. E aqui?
Latente. Muito bom. Latente. Aqui. Onde? Aqui, ó. Oui, Produit. Produit. Ouais. Produit. Ouais, produit. Produit. Serrar é aqui. Ó, serrar é com um A só. Tá bom? Serrar um A só. Aqui eu tenho um AI. Então, eu vou fazer... Serré. 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 Se serré, en effet, Serré. En effet. Effet, sem o T. En effet. Une. Une. Ah. Une. Une. Krant, muito bom. Krant, leu direitinho. Une krant. Veine. E sans objet, a gente vai fazer aqui o que aqui, ó? Sans objet. Tem o T também. Sans objet. Sans objet. Ça va? Danúcia, tudo bem? Tá. Ça va. Sans objet. En effet, ó. As duas palavras falam effet e objet. Objet e effet. Que se ele quis se reproduzir par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble, par sa présence. Trouble. Tá bom? Mas tirando alguns detalhezinhos de sons mais básicos, tu leu muito bem, tá? Então, aqui, por exemplo, o aí, tem que lembrar que sempre é. Quando não é som de E. O é, o E. É, o E. Tá bom? Então, é, o E. Nasal. Tiver N, tem que fazer um som de on. Alguma coisa tem que fazer um on. Alguma coisa assim. On. Tá é nasalado. Sempre. Tem N, é nasalado. Nunca in, nem em. Então, presença jamais. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem, questão da leitura. Vamos agora para a compreensão dessa parte aí. Se serré. Ah, tinha que avisar o Marcos. Marcos, 8h40. Isso, eu preciso ir, gente. Ça va. Você falou que vai correr para Campinas ainda hoje, né? Sim. Ça va. Boa noite para vocês. Bonsoir. Bonsoir. Bom voyage. Tchau, querido. Obrigado. Até semana que vem, gente. Prochaine. Merci. Tá lá. E agora eu vou contar um segredo para vocês, agora que o Marcos foi embora. Não, brincadeira. Vamos lá. Se serré, né? Se serré. Alguma ideia do que é serré? É o passado, será? Foi? Aham. Exatamente. Foi? Não foi, mas seria. Seria, tá bem? Então, isso seria, en effet, de fato, né? Não de fato. Em efeito, né? Alguma coisa assim. Efetivamente seria? Efetivamente. Não mente. O mente, a gente tem esse man do francês aqui, que ele é bem parecido. Vraiment, tá vendo aqui em cima? Vraiment. Teria effectivement. Teria effectivement. Aqui, en effet, de fato. Eu acho que seria a melhor tradução. De fato. Une crainte vaine. E crainte é a coisa que a gente tem. É o sentimento do verbo crondre. Crondre. É um verbo muito chato. Crondre. Crondre de falar. Crondre. Tá bom? É o sentimento do verbo crondre. É o temor, é o medo. Né? Interessante que em português é o temor, o medo, é masculino. Aqui é feminino, né? Une crainte. Não dá pra falar uma temor, mas seria um medo. Eu tô entendendo, né? Então seria, de fato, um medo vain. O que é vain? A gente já falou? Inútil. Inútil, frívolo, como disse o Tacílio, sem significado, sem significância, e sem sans objet.
e sem motivo. Tá bom? E sem motivo. Objeto, motivo, não é objeto. Tá? Aqui, infelizmente, eu vou ter que... Aí eu falo para vocês que não é objeto. Objeto é motivo. Tá bom? Então é um temor vão, inútil e sem motivo. Não tem por que ter esse medo. Por quê? Porque ele será produzido, na verdade, aquilo que será produzido, aquilo que seria produzido, né? Aquilo que seria produzido pela, tá? Aquilo que seria produzido pela attente. Attente é o sentimento de attendre, do sentimento do verbo attendre. A espera, né? Aquela que seria produzida pela espera, né? Aquela que seria produzida pela espera de uma coisa. Então ela seria o quê? Então, de fato, um temor inútil e sem motivo, que seria produzido pela espera de uma coisa que não causa, né? Que não produz Ocã. A gente viu a palavra Ocã hoje. Que é o quê? Nenhum. Tudo bem. O Tarcísio acho que tá cansado de falar, porque ele digita no chat e faz. Ocã nenhum, né? Trouble. Ocã trouble. O que é trouble? Faltou o Marcos agora. Parece com trouble. Problema? Exatamente. Trouble. Nem faltou, olha. Temos o Marcos 2, que é o Tarcísio aí. Nada, nunca. Não, você acabou de falar exatamente isso. Trouble. Que é o quê? Problema, né? Problema, sim. A Vanúcia falou, mas eu tava no momento de fazer o reforço positivo ali. O trouble. Exatamente. No problema. Então, que não gera nada, né? Que não gera nenhum problema pela sua presença. Então, aqui é uma forma mais poética de falar isso, né? Que, na verdade, seria, de fato, um medo vão, sem motivo, visto que aquilo que será produzido por esse medo vai ser uma espera de uma coisa que não causa nada. Nenhum problema pela sua própria presença. Então, o problema desse temor, essa dor que a gente tem esperando a morte... Agora eu vou arrasar. Essa expectação. Expectação, muito bem. Não sei nem se existe. Latente. Mas é o expectar. Eu acho que isso é um neologismo, nem adianta, tá? Sim. Eu também acho. Mas expectar existe. Maravilhoso. Expectação. Guimarães ficaria orgulhoso de nós. Esses dias eu tava falando sobre... eu tô construindo uma coisa aqui em cima de casa, e aí eu comentei sobre a posição do alto da escada, né? Que tem que estar um pouquinho alto, assim, mas também não pode estar muito baixo, pela questão de... eu tava falando, esse sentimento de conforto, a confortabilidade, né? Aí a pessoa olhou pra mim, mas essa palavra não existe. Pois bem, passa a existir agora, aquele sentimento de conforto, né? A confortabilidade. Então, a expectação... Sejamos donos da língua, né? A confortabilidade é o conforto, comportabilidade, é seu, entendeu? Olha só, exatamente. Exatamente. Entendido isso. Exatamente. Então, essa expectação, aquilo que a gente expecta, né? Agora, aí vai, né? Então, em francês, a gente vai falar l'attente. L'attente, né? A espera. Aquilo que a gente espera de algo. De une chose qui ne cause aucun trouble, passar presença. Então, aqui ele, nesse 125, ele vai expor o quê? Essa questão do temor à morte, que ela só existe não pela própria presença dela. E aí ela comenta ali, né, que não causa nenhum problema pela sua presença. Quando a morte chega de verdade,
né? Porque a gente tá falando da espera, né? Da latente. O medo da coisa é vão, é inútil, é frívolo e sem motivo. Porque todo o problema, ela não causa, a própria espera não causa nenhum problema quando ela está devant a sua presença. Então, todo esse medo que a gente tem perante a morte, quando realmente ela chega na sua presença, não existe nenhum problema. Porque não existe sensação. Não existe a própria presença da morte é ausência de sensação. Entendem? Esse debate que o Epicuro faz lá, muito antes de Cristo, sobre processos de como entender que o medo da morte, ele vem dessa espera, que também não faz sentido, porque quando ela chega, não tem o que mais esperar. Não tem mais o que temer. Então, por que temos medos, né? Então, por que temos medos, não? Por que a gente teme a morte nesse sentido quando, na verdade, ela não tem como... É um sentimento que não gera nada pra gente. Ó, a expectação existe mesmo, viu? Muito bem, ó. Não foi neologismo, então, foi só conhecimento avançadíssimo. Mas está associado a olhar. Está associado a olhar, a expectar. Olhar? Eu vi mirar, olhar. Esperar um acontecimento, eu vi aqui. Muito bem. Vou olhar depois. Um X. Ah, tá. Muito bem. Depois eu vou olhar se confortabilidade existe também, para ver se eu sou inteligente ou se eu inventei. Mas tá vá. Entendido esse 125? Sim. Mais uma fase completa da carta. Então, a gente está trabalhando alguns pontos da carta. Eu sei que ela tem... A gente está, acho que na primeira, segunda página, de 4 páginas. Mas trabalhando os pontos mais interessantes. Uhum. Não, acho que é a última página, né? Não. Não, longe de ser a última página. Não, é quase a última, a terceira já, eu acho. Tá lá. Gente, sabe o que eu esqueci? Eu tava sem máscara do lado de fora. Olha que louca, agora que eu me toquei. Meu Deus! Achei que você ia falar que tava sem máscara aqui no vídeo. Tava. Mas não tinha ninguém perto, né? Passou gente na minha frente aqui, mas eu nem me toquei. E eu sou a louca da máscara no condomínio, entendeu? Ixi, Maria. Tudo bem. Temos mais 10 minutinhos, então... Vamos pegar a música lá da vai, então. Vamos lá, então. Uma estrofe. Vai, então. Vamos pra música, então. Tinha pensado na música aqui. Deixa eu pegar a música aqui. Ulala. Cadê a música? Tá. Então, vamos começar a música. A música vai ser bem rapidinho, porque... ela é pequenininha. Tá lá? Todo mundo tá vendo aí? Ou não? Existe formidável. Sim. Tá lá. Ok. Quem quer ler? Vamos ler. Vamos... Não tem separação muito boa aqui, mas vamos ler... Cada um lê 4 linhas? Deixa eu separar aqui, então. Pode ser? Pode ser. Ver se faz sentido. Tá, então aqui 4 linhas. Eu quero que o Ota cante na parte dele. Começa a Voltei pro carro, viu, gente? Tá. E tem 2 homens chineses falando aqui ao meu lado. Tá até engraçado. Tudo bem. Esse é o globalismo. Finalmente chegou, gente. É a Vanúzia aprendendo francês no carro, 2 chineses no exterior, né? Fazemos relações com o inglês. Esse é o globalismo. Esse foi o processo que Milton... vamos continuar.
Quer começar, Aldecir? Tu que deu a ideia da música? Eu falei em função da companheira, que ela que tá. Vai lá. Da companheira? Que companheira? Pode você, amor. Ah, tá. É que eu e o Otacílio vivemos num relacionamento sério. Ele não fala pra ninguém, porque ele não me assume, entendeu? Tá. Mas é isso. Vai você, Ota, por favor. Então tá, ela que manda na relação. Je ne regrette rien. Tem um E no final. Regrette. Não, sem o E. Regret. Je ne regrette. Regrette. Je ne regrette rien. Isso. Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Você vai. Regrette. Oi. Putz, cadê o acentinho pra lá pra eu... Deus sabe lá onde tá esse acento, verdade. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça me bien égal. Super, tout ça m'est bien égal. Très bien. M'est bien égal, très bien. Marisa? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Tá ótimo, mas só um detalhezinho. O A. O A é bem pronunciado, então é balayé. Bem A. O que tá... Eu não sei se você tá enxergando ali, deixa eu aumentar. Você falou balé, né? Ah, tá. Ça va. Então, ok. Não. Balayé. Balayé, ça va. Por que não é balayé, como ou talvez você tenha pensado? Não sei se você pensou nisso. Mas, assim, para ser balayé, seria que ser um AI aqui. Ou o próprio Y aqui, se ele não estivesse fazendo essa outra sílaba aqui. Então, tenho 3 sílabas aqui. Balayé. Tá? Tá. Então, balayé. E oublié, muito bem. Oublié. Vanúzia? Je me fous du passé avec mes souvenirs. Je me fous du passé. Ça va? Ça va. Continua? Oui, não, c'est ça. Tá viajando aqui. Erivelto não. Erivelto sou eu. Ça va. Otacílio. J'ai allumé le feu. Isso. Me changri. Não. Vamos lá. Me chá. Chá, ça va, chá. Chagri. Não. INS. Tá certo. Vamos lá, bem grande para nunca mais esquecer. IN é som de quê? Otacílio? A. Não, IN. IN? Muito bem. Bem aberto aqui, ó. Para ficar bem pronunciado, bem aberto. Me chagrin. Isso, jamais. Me chagrin. Me plaisir. Me plaisir. Je n'ai plus besoin d'ailleurs. Besoin de. Je n'ai plus besoin de. Muito bem. Chagrin. Não pode esquecer nunca mais. Chagrin. Marisa. Balayé, mes amours. Avec le trémolo. Balayé pour toujours.
Je repars à zéro. Très bien. Falei os as? Ah, oui, oui, repá, oui, ça va, agora foi. Quando eu só seguir, porque eu não vi nenhum problema, gente, pode ir embora. Tá. Ça va, Vanucci? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mot. Ni le mal. Le mal. Oui. Le mal? Le mal. Le mal. Mal. Oui. Tout ça m'est bien égal. Très bien. Tout ça m'est bien égal. Muito bem. Tout ça m'est bien égal. Otacílio? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ah, agora, nossa, agora puxou a Edith lá do fundo. Muito bem. Non, je ne regrette rien. Muito bem. Marisa? Car ma vie, car me... Ah, meu Deus, deixa em cima o negócio aqui. Joie. Car ma vie... Não, car ma vie, car me joie. Pardon. Car ma vie, car ma je. Car É me joie. Joie. Uhum. Aujourd'hui, ça commence avec toi. Muito bem. Ça va? Tranquilos? Uhum. Parfait? Para começar, o título da música diz o que mesmo? Não me Eu não arrependo. volto nem ferrando. Ah, desculpa. Não é? Quase. Não, não. Eu ia falar aquela outra palavra, mas ia ficar muito chato. Não, aqui regretter, eu acho que... Tá, regretter não seria voltar, tá, Vanucci? Eu acho que nesse sentido que você tá falando de voltar pro ex, alguma coisa assim. Me arrependo. Isso. Arrepender. Regretter, então, é se arrepender. Então é isso, eu não me arrependo nem ferrando. Isso, nem ferrando. Exatamente. Então aqui, je ne regrette pas é aquele comum que a gente viu, né? Je ne regrette pas. Eu não arrependo. No caso aqui não é verbo, eu não me arrependo. Em francês é regretter, que é quelque chose. Eu arrependo, mas é o sentido que a gente quer falar, eu não me arrependo, tá? Então, a primeira coisa é entender que em francês não é pronominal. Então, eu vou falar je ne regrette pas. Eu não me arrependo. E aí, como eu troco o pas pelo rien. Eu não me arrependo de nada, né? Em português fica totalmente diferente. Eu não me arrependo nada. Eu não arrependo nunca. Je ne regrette jamais. Eu não me arrependo de ninguém. Je ne regrette personne. Tá bom? Então, aquelas palavrinhas que hoje mesmo a gente já viu. Tá? Que trocam essa coisa do papo. Uhum. Vamos ver se temos tempo. 9 horas. Vamos fazer o seguinte. Semana inteira, devoir. Pegar a letrinha dessa letrinha aqui. Eu vou enviar no grupo. Não olhem a tradução. Não olhem a tradução. Eu quero que vocês percebam que é super fácil de entender isso. Super acessível a letra. Peguem a música. Peguem a música e treinem a pronúncia da música. E cuidado com a pronúncia da Edith também, né? Vejam que a gente vai ver. A Edith tem a própria pronúncia. Vejam também com outras pessoas. Se divirtam cantando. Para que semana que vem. Mas é para a gente se inscrever ou não? Não precisa, só... Não, só ouvir mesmo. Só ouvir. Só ouvir. Ô, Tom, me ajuda numa coisa. Claro. Eu tenho uma amiga que mora fora, e eu dei uns CDs para ela, isso já tem alguns anos. E na época a Gadu tinha acabado de gravar essa música, e eu levei o CD da Gadu, o CD de algumas pessoas. Ela ouviu a Maria Gadu cantando essa música, ela falou, ela tá cantando em que língua? Ela é muito arrogante, essa minha amiga. Eu falei, gente, mas será que a pronúncia...
Sabe? Mas ela fala alguma coisa? Ela fala muitas línguas. Ela mora na Europa, então ela fala inglês, francês, lá. Mas ela fez desse jeito. Ela ouviu, eu achando que ela ia ficar super feliz, né? É uma cantora novíssima no Brasil. Ela falou, ela tá cantando em que língua? Será que é tão ruim assim a pronúncia dela do francês? Sabe, eu vou dar uma olhada na música da Gadu. Eu devo ter ouvido uma vez e não prestei atenção. Mas... Talvez porque ela não estivesse falando em francês aí, tá vendo? Não. Mas isso aí, não sei lá. Isso aí eu acho que cada um. Eu vou dar uma olhada, eu posso fazer alguns comentários para ver qual que é o nível. Mas eu vejo várias pessoas que trabalham com línguas na internet falando isso. Pega um vídeo será que o Faustão fala bem inglês? Sei lá, será que sei lá, a Anitta fala bem espanhol? Sei lá, eles pegam sempre isso, as pessoas. Lembrando que para você cantar numa outra língua, gente, um cantor às vezes não aprende a língua. Ele vê muitas vezes trabalho com fonética, só trabalho com professor de fonologia. Ele pega só os sons principais, né? Então não é porque ela canta em francês que ela saiba francês e outras coisas. Até a própria imitação da Edith, né? Ouvir 20 vezes a Edith, a gente começa a cantar como ela. Não significa que a gente saiba exatamente cantar em francês. Mas eu vou dar uma olhada, então, na questão da Gadu, e aí comento também na próxima aula. Mas o maior devoir para vocês aproveitem a semana para, enquanto é começo de mês, para pegar a pronúncia. Tá. A pronúncia da parole. Oi. Tom, Oi. Dá uma olhada na versão da Cássia Eller também. Tá bem. Ela canta também, Junior Gratian? Aham. Tá, vá, super. Tá bem, então eu vou anotar as duas aqui e vou comentar da Cássia e da Gadu. Tá bom. Tá bem? Otacílio, tem alguma versão para que eu olhe também? Não, eu ia te perguntar se você conhecia alguma versão fantástica. Mais nova, assim, que não fosse sei lá, um grupo jovem, mais arejado. Não é comigo, não, de uma versão, não. Ai, não? Eu já também não sou tão jovem, não, mas eu vou dar uma olhada, então. Eu vou fazer os comentários. Eu sou a única velha do grupo, hein? Parou, hein? Eu vou pesquisar também alguma bem, coisa. Então, fica combinado, então, que cantem, se inspirem nas versões que vocês acharem mais interessante. E vamos fazer alguns comentários sobre essa música, então, na próxima aula. Vou trazer mais, eu acho, algumas músicas da Edith que eu acho interessante, pra gente aproveitar e fazer a aula da Edith. Então, a gente vem a semana que vem. Combinado? Tá bom. Okay. Tem cantoria! Chanson! Oui, super. Chanson da Oui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Alguma dúvida? Nesse tom. Não? Tá bom. Então a gente se vê semana que vem. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bom weekend. Bom weekend. Tchau. Au revoir. Tchau. Bye bye, não. Au revoir. Au revoir.